Olá, buenos días. Olá, bom dia a todos que estão conectados a esse webinário da OPS sobre boas aulas, sobre boas práticas de doenças não transmissíveis. Vamos esperar um minuto para dar um tempo para que as pessoas possam estar entrando, conectando-se. Enquanto vão entrando, quero dizer, como todos os webinários da OPAS, temos tradução simultânea em três idiomas: em espanhol, inglês e português. E vocês podem escolher o idioma da sua preferência e de interpretação na parte de baixo, onde está o botão de interpretação, porque aí vamos ter apresentações nos três idiomas. Então aí precisam escolher qual vocês preferem. Bom dia e sejam bem-vindos a todos que estão se conectando. Vamos aguardar mais um minuto para poder aguardar as outras pessoas que estão se conectando. Gostaria de lembrar a todos que nos webinários da OPAS temos interpretação simultânea em inglês, português e espanhol. E como vamos ter apresentações nas três línguas, por gentileza, vocês podem escolher a língua da sua preferência nos botões da interpretação. Think we have most people connected, so let's Acho que get já a maioria das pessoas já estão Bom conectadas, dia e então vamos bem-vindos ao terceiro começar. webinário da série da OPS de boas práticas para doenças não transmissíveis. Eu sou Luciane, sou Silvana Luciane, da OPS, e esta sessão vamos nos enfocar sobre as experiências sobre a vigilância e saúde digital para as doenças não transmissíveis. E este webinário é o terceiro de uma série. Então, se vocês não puderam ver os anteriores, a primeira sessão que estava relacionada com a prevenção, ou a segunda que está relacionada com o manejo clínico das doenças não transmissíveis. Então, queremos convidar para que vocês possam entrar na nossa página web para escutar e ver as sessões anteriores. Hoje, queremos visibilizar e reconhecer todas as boas práticas na região que estão sendo realizadas sobre a vigilância das doenças não transmissíveis, inclusive as soluções digitais que fortalecem a vigilância. E também queremos facilitar a troca de experiências na implementação de estratégias que contribuem para uma melhor vigilância com relação às doenças não transmissíveis. E também incentivar o portal da OPS de boas práticas em doenças não transmissíveis. Temos o portal, temos quase 40 exemplos e casos de boas práticas para a prevenção, controle e vigilância das doenças não transmissíveis. Então, queremos convidar a todos e todas para visitar o portal. Para dar início à sessão de hoje, quero convidar o Dr. Hennes, diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis da OPS, para dar as palavras de boas-vindas. E como ele não pode estar pessoalmente, ele nos enviou um vídeo. Então vamos escutar. Não estamos escutando. Talvez é o volume. Vamos colocar o vídeo novamente. Tomara que agora a gente possa escutar. Sempre é assim com a tecnologia, né? Bom dia aos participantes. É uma honra estar nesse terceiro webinário da nossa série Boas Práticas para as Doenças Não Transmissíveis. Essa sessão é um pilar-chave da resposta às doenças não transmissíveis sobre a vigilância, monitoramento e a saúde digital.
O webinário de hoje ressalta as boas práticas e ação inspirada e alguns exemplos de alguns países da nossa região na inovação. Bolívia, por exemplo, a Bolívia, a avaliação de condições essenciais para a cura das doenças não transmissíveis nas comunidades indígenas, também como foram adaptando para abordar as desigualdades, para garantir os serviços segundo as culturas e apresentar práticas que demonstram lideranças e vigilância e uso de dados, o monitoramento epidemiológico do consumo de álcool. A saúde digital é uma grande diferença na telemedicina e a inteligência artificial também foi aplicada para otimizar as avaliações para os sistemas de saúde. Na Guatemala também, uma plataforma de inteligência de saúde inovadora, apoios para a detecção oportuna das doenças humanas crônicas. No México, uma aplicação para que os adultos possam participar da prevenção, da tecnologia, com a tecnologia, com promoção de saúde. São algumas das muitas experiências que foram identificadas com as boas práticas da OPAS. Estamos unidos com esses casos nas Américas e a sessão de hoje é não apenas para mostrar essa inovação, mas para aprender uns dos outros, compartilhar essas experiências. Encorajo a todos vocês, funcionários do governo, profissionais da saúde, do setor acadêmico, sociedade civil, parceiros internacionais. Vamos nos inspirar dessas boas práticas e replicá-las para levá-las a uma maior escala. Muito obrigada. Essas foram palavras muito boas do nosso doutor, que nos dá algumas práticas que já foram identificadas na região para a vigilância das doenças não transmissíveis e também para fortalecer que o propósito do nosso webinário hoje é compartilhar algumas dessas experiências e também ressaltar as boas práticas que estamos tendo na região e também identificar quais são as estratégias que vocês podem implementar em outros lugares do mundo e também as soluções. Muito obrigada a todos os que estão conectados. Temos quase que 300 pessoas da região da América Latina e do Caribe que estão conectadas e estamos muito emocionados para poder Vou mudar compartilhar para com espanhol vocês. agora. Então, como esta sessão está relacionada com as boas práticas de vigilância das doenças não transmissíveis, vamos dar um contexto e perspectiva a partir da OPAS sobre o tema da vigilância. E para apresentar a informação sobre a vigilância de saúde pública, vou convidar a minha colega Roberta Caixeta, que é assessora em vigilância e prevenção e controle das doenças não transmissíveis, para dar uma nossa a primeira apresentação. Obrigada, Silvana. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Vou pedir aos meus colegas que coloquem a apresentação, alguns PPTs que eu preparei. Próxima, por favor. Então, queremos ter uma visão geral da importância de integrar a vigilância da ENT e das doenças não transmissíveis na saúde pública nos países. E gostaria de começar, gostaria de dar uma visão geral. Estamos falando destas 5 doenças que estamos vendo durante esta semana nas Nações Unidas. Estamos fazendo uma declaração de uma reunião de alto nível e estamos falando de 5 doenças e 4 fatores de riscos que têm a maior presença na região. E com uma visão mais ampla, gostaria de falar sobre a estrutura de vigilância de doenças não transmissíveis, especificamente para o webinário, porque estamos falando sobre soluções digitais. E neste contexto, gostaria de fazer uma apresentação de ver como devemos estruturar essa vigilância.
Então, temos que fazer uma vigilância com padrões. Para as doenças não transmissíveis, temos que ter um olhar, toda a linha de cuidado, desde a promoção de saúde até os cuidados paliativos. Tem um caminho grande que já fizemos e então temos que utilizar essas informações. Também estamos não somente vendo a questão social, mas também vendo os indivíduos e como eles vivem com diferentes condições. Então, as doenças não transmissíveis não estamos somente vendo as doenças nas nossas planilhas de Excel de forma separada, como taxa de mortalidade de câncer ou diabetes, mas também precisamos ver a população que está vivendo com uma, duas ou três condições, porque esta é a realidade das doenças crônicas. Além disso, precisamos ter um olhar mais amplo de como a resposta está sendo construída, não somente a partir do setor saúde. Temos diferentes fontes de dados que são necessárias. Eu tenho aqui uma relação do lado direito, onde, onde a grande maioria dessas fontes, ou todas, já existem na nossa vigilância em saúde pública. Mas falta fazer um trabalho mais de integração e melhorar a qualidade da informação ou a disponibilidade desses dados. Mas gostaria de destacar aqui o uso de soluções digitais, porque podemos utilizar essa solução como vamos ver nas boas práticas, podemos utilizar as soluções digitais para nos ajudar no manejo, na prevenção, na promoção e também são ferramentas que produzem dados. Tem essa possibilidade de gerar informação estruturada, para nos ajudar para a tomada de decisões e orientar melhor as nossas práticas, ajudar a orientar os programas e intervenções. Então, essas soluções digitais são ferramentas muito importantes para poder capturar informação. É claro, dentro de uma estrutura de vigilância, queremos ter metas, indicadores, e isso é importante. Então, a captura de informação ou simplesmente somente por ter informações não é uma vigilância. Somente fazemos vigilância quando utilizamos esses dados para orientar políticas de intervenção e temos várias razões pelas quais fazemos vigilância, como fazer exercícios de priorização, orientar o cuidado. Muitas práticas vão falar disso e falar de situações, ver as populações que estão em situação de vulnerabilidade com necessidades desatendidas, que são outras experiências que vamos ver hoje, como chegar a todos em todos os lugares e ter a informação para poder ver que estamos realmente atendendo e respondendo a todos e todas. Então, barreiras de acesso é algo chave. São pessoas que vivem com doenças crônicas e que precisam do cuidado contínuo, identificar aqueles que não estão recebendo os serviços-chave. Precisamos de dados para isso. E também, por último, quero mencionar o que aprendemos durante a pandemia. As NTs têm que estar dentro do manejo. Temos que preparar para isso. Temos que estar preparados. Então, os dados de vigilância de não transmissíveis deveriam cobrir todos esses elementos. É uma área muito ampla, com necessidades específicas. Construímos muito a partir das doenças infecciosas, mas também temos especificidades que são chave e importantes para a resposta que precisamos dar. Também dentro dessa construção em vigilância e saúde pública, os sistemas de informação são aceleradores, são chaves para ter a informação disponível de uma forma oportuna para os tomadores de decisão, e a transformação digital é um acelerador e é chave para que a gente possa ser mais eficiente nos nossos processos de captura e relatório de dados. E gostaria também de destacar que dentro desse conjunto temos alguns grupos populacionais que são importantes. A população maior de 65 anos, que aumentou bastante.
Somos uma população que está ficando velha, estamos envelhecendo, e mais queremos envelhecer com autonomia e com funcionalidade. Populações que não têm acesso aos serviços e que precisamos chegar até elas e que têm necessidade que não são atendidas, desatendidas. Populações que não estão cobertas por políticas, porque não foi possível aplicar uma política de base populacional para prevenir e controlar os fatores de risco. Então, estes são elementos chaves e precisamos fazer uma vigilância integral, uma, uma vigilância que não deixa ninguém atrás. Então, a OPS lançou a iniciativa que se chama Melhor Atenção. E ela tem esses objetivos. E neste webinário eu quero focalizar na vigilância nos serviços. A vigilância que a gente teve um vazio, que não conseguimos construir e fortalecer de uma forma sustentável. Esta iniciativa, lançada pela OPAS, tem como objetivo implementar serviços integrais de NT na atenção primária. E com essa atenção, melhorar a detecção, diagnóstico, tratamento, atenção e segmento das pessoas que vivem com essas ENTs. Mas para fazer isso, e porque estamos falando a partir de serviços de contrarreferência, de detecção, então precisamos de um sistema muito bem organizado e estruturado para saber que estamos seguindo bem essas pessoas. Então, a vigilância entra nesse espaço, não somente para a triagem, mas também para poder organizar a informação necessária para todo esse processo de cuidado que é necessário. Então, se vamos falar de vigilância nos serviços, não podemos deixar de falar da importância dos territórios com suas diferentes configurações e formas e diferentes necessidades. Então, esse webinário vai mostrar algumas dessas experiências. Como podemos capturar informação para poder estruturar serviços que respondem a estas necessidades, se não temos uma vigilância que chega ao território e que chegue às comunidades, especialmente às comunidades que vivem com barreiras de acesso. Então, integrar dentro das ações de vigilância territorial é chave. É a forma como vamos poder conhecer e chegar e responder melhor às demandas das populações. E aqui, somente para compartilhar com vocês, uma ferramenta que temos, que é o grupo de indicadores que estamos incentivando na região. Um dos nossos grandes desafios na atenção primária foi organizar quais são as informações que nos ajudam, qual é a informação mais importante. Então, quero compartilhar com vocês essa publicação. Essa publicação proporciona indicadores que nos ajudam para poder ver como está o serviço na atenção primária, ou quer dizer, como vou controlar a hipertensão se não tenho os aparelhos, equipamentos adequados. Como vou trabalhar com a obesidade se não tenho escalas, então, o material necessário. Então, temos indicadores desde a estrutura do serviço até indicadores que queremos alcançar, como a hipertensão controlada. Então, somente gostaria de destacar que tem uma fortaleza nos dados do serviço, porque nos dá informação de como está o cuidado, nos ajuda no planejamento e também os dados representam os que chegaram ao serviço. Então, é importante ter em mente esta informação. Próximo. Mencionar que também temos um conjunto de indicadores para a atenção, para os serviços, tanto para diabetes, hipertensão, câncer infantil, que são estratégias e metas para nos ajudar a como estamos avançando. Como eu falei no começo, ter uma vigilância sem marcar um caminho, sem ter metas e indicadores,
Quer dizer, precisamos ter metas para poder avançar na nossa agenda. E por último, somente para resumir, que o sistema de vigilância, e quando estamos trabalhando no terreno, quando queremos alcançar, chegar a populações que estão isoladas, esse sistema tem que ser simples. Temos que capturar a informação que é necessária para poder conhecer as necessidades das doenças não transmissíveis nessas populações. As tecnologias existem para nos ajudam no manejo do diagnóstico, prevenção e promoção, mas também são potenciais para capturar dados e precisamos dela, porque precisamos orientar as nossas políticas e especialmente fazer um pedido aqui, Silvana, de que, por favor, analisem esse documento que eu compartilhei de indicadores, porque é uma estratégia que estamos trabalhando para poder alinhar e conhecer de uma forma padronizada toda a informação de como estamos respondendo a partir da atenção primária. E muito obrigada. Muito obrigada, Roberta, para esta revisão do marco conceptual, do quadro conceptual. Esse é muito importante para poder conhecer todas as ferramentas e recursos, e esses recursos estão na página web, na vigilância de doenças não transmissíveis. Muito obrigada, Roberto. Agora começamos com o painel de boas práticas e escolhemos 4 casos das 12 boas práticas que foram publicadas na nossa página web sobre vigilância de enfermidades e doenças não transmissíveis. E começamos com o Brasil, sobre inovações em saúde digital para a prevenção e monitoração das doenças não transmissíveis em comunidades indígenas e afrodescendentes, em zonas remotas. Então, convidamos o Dr. João Pedro, do Ministério de Saúde do Brasil, e João Silva Amaral, Rodrigo Amaral. Então, bom dia a todos. Podem projetar, por favor, para a gente. Muito obrigado. Pode passar para o próximo, por favor. Inicialmente, a gente gostaria de trazer o contexto que o Brasil ele está trabalhando a transformação digital na saúde pública. Para coordenar esse processo, em 2023, foi criada uma área específica dentro do Ministério da Saúde do Brasil para poder guiar todo esse processo. A partir daí, criou-se um programa denominado Programa SUS Digital, que ele veio com o objetivo de promover a transformação digital no Sistema Único de Saúde, de forma a ampliar o acesso da população às ações previstas no escopo do Sistema Único de Saúde e aos seus serviços assistenciais de saúde. É um marco nacional que, pela primeira vez, o governo brasileiro ele estruturou um programa nacional para promover a transformação da saúde digital e construir um ecossistema de saúde digital de forma a garantir continuidade no cuidado, um cuidado com equidade e a promover uma qualidade assistencial com o apoio de recursos e da saúde digital. Próximo, por favor. Para introduzir a experiência exitosa dentro do programa SUS Digital, foi preparada uma ação estratégica denominada Ação Estratégica SUS Digital, voltada para as ações de telesaúde. Então, essa ação estratégica ela veio com a intenção de apoiar a consolidação das redes de atenção de redes de atenção à saúde, incluindo a saúde da população indígena, por meio de diretrizes de prestação de serviços, por meio da telesaúde, garantindo a qualidade e a continuidade da atenção em todos os níveis de atenção à saúde. Essa ação estratégica, ela também atualizou conceitualmente os serviços executados no escopo da saúde digital nacionalmente. Próximo, por favor. Com a publicação e a atualização normativa,
As ações de telesaúde nacional no Brasil passaram a contar com cardápio de serviços que estão listados aqui em tela, sendo eles a teleconsultoria, que se dirige entre síncrona e assíncrona, que é uma modalidade de serviço executado entre profissionais de saúde para discussão de caso. Geralmente, um profissional generalista consulta um profissional especialista sobre um caso atendido que ele teve dificuldade em realizar o manejo. Então, ele busca a opinião de um especialista para condução e construção de um plano terapêutico adequado àquela condição que foi atendida dentro do serviço. A outra modalidade é a teletriagem, que a gente utiliza nos moldes da triagem convencional, classificação de prioridade, classificação de risco, utilizando tecnologias digitais para poder promover, utilizada como uma ferramenta de promoção de acesso, de qualificação de acesso ao serviço. Outro serviço que a gente conta dentro desse cardápio são as teleconsultas, que é a interação do profissional de saúde diretamente com o usuário, que faz uma consulta mediada por tecnologia de informação e comunicação. Outra modalidade é o telediagnóstico, que a gente vai conversar um pouquinho abaixo sobre as ações de telediagnóstico que a gente tem disponível, onde se envia, né, informações para um centro especialista que emite laudos e devolve esse laudo ao profissional de referência que vai ter a condução daquele caso ou um encaminhamento para o especialista sem promover, muitas vezes, o deslocamento desse paciente para ter acesso a esse recurso de diagnóstico. Temos também um telemonitoramento, que a gente tem um cenário com um avanço tecnológico, né, com dispositivos vestíveis, com central de monitoramento que a gente pode utilizar, e a gente tem um cenário mais rudimentar, onde fazemos esse monitoramento por meio de contato telefônico, mensageria, podemos acompanhar condições crônicas, podemos acompanhar pacientes pós-altas, né, hospitalares, ou que necessitam e demandam de um acompanhamento mais próximo da equipe de saúde. Temos também a teleorientação, que são ações comunitárias de comunicação em massa, que a gente realiza em situações de surtos, epidemias, ou condições que demandam a comunicação dentro de uma comunidade em larga escala, que a gente pode utilizar mensageria, meios de mídias para fazer essa comunicação. Temos a teleinterconsulta, que são 2 profissionais de paciente discutindo o caso na presença do paciente, aliando uma condução clínica, né, mais adequada para esses usuários. E ações de teleeducação, que são ações voltadas para qualificação profissional. Telerregulação são ações de apoio às filas de encaminhamento para as especialidades. E o último, que não é um serviço assistencial, a gente tem a segunda opinião formativa, que são materiais produzidos a partir das teleconsultorias, com temas mais comuns abordados, são elaborados guias de condução, guias de orientação para as profissionais, para as condições mais frequentes atendidas. Agora, pode passar, por favor, a próxima. Eu passo a palavra para o meu colega Rodrigo dar continuidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Continuando essa primeira parte da apresentação que o colega João apresentou, a gente veio falar agora sobre o enfoque da intervenção, né? Principalmente o objetivo da intervenção que foi apresentado aqui nesse webinário. Diante de tudo que o João apresentou, o Ministério, numa estratégia, iniciou a estratégia de fortalecimento de quem poderia executar esse tipo de serviço de telesaúde, né? De forma que a gente pudesse fortalecer as soluções de saúde digital dentro do próprio SUS, que a gente pudesse aumentar o acesso de atenção especializada a populações remotas e vulneráveis, ampliar os próprios serviços de telesaúde e, como consequência, melhorar o diagnóstico de maneira mais precoce, né, principalmente em relação a enfermidades preveníveis. Nesse sentido, esse mapa, a gente destacou aí de azul e de laranja, uma rede que a gente está intitulando de Rede Brasileira de Telesaúde, onde a gente tem algumas instituições que fornecem serviços de telesaúde, toda essa gama de serviços de telesaúde que o João trouxe aqui, que apresentou para a gente. Pode passar, por favor, o próximo. Como destaque dentro dessa rede, nós temos 3 instituições principais
que estão aí marcadas, destacadas de verde, vermelho e amarelo, que são executadas por algumas instituições localizadas em territórios distintos dentro do país. Essas instituições, elas têm uma característica de fornecer o serviço de telediagnóstico, especificamente do telediagnóstico, onde eles recebem informações provenientes dos territórios, dos diversos territórios do Brasil, e eles analisam essas informações e emitem laudos, devolvendo esses laudos para os territórios a quem provocou essas instituições. Essa oferta nacional de diagnóstico, elas têm característica de atuar em 3 especialidades específicas, né? A especialidade de oftalmologia, a especialidade de cardiologia e a especialidade de dermatologia. Pode passar, por favor, o próximo. Nesse sentido, o estudo que nós apresentamos aqui, cujo a gente está tratando hoje, fez um recorte específico para populações vulneráveis, né? Acredito que, como é de ciência de todos, o Brasil, dentro das suas dimensões continentais, ainda tem muitas populações específicas em que precisa dialogar com a melhoria de acesso aos cuidados, né, por meio da saúde. E por isso ser uma tratativa muito especial e muito relevante para o governo, a gente trouxe aqui esse recorte para poder mostrar para vocês como que essas ações de instituição dessa rede brasileira, como de telesaúde, como essas ações de reformulação da política, indução política, como essa reformulação dos conceitos de telesaúde estão sendo hoje dialogadas dentro desses territórios específicos aqui no Brasil. Então, como primeira ação, eu mostro para vocês aqui a ação de telesaúde oportunizada, direcionada para a população indígena. Então, 10 estados do Brasil foram atendidos, 315 municípios foram atendidos aqui dentro do Brasil, com alcance de 781.253 indígenas que foram alcançados por essa ação. Esse é um número relevante, né, alcançando aproximadamente 349 etnias atendidas. Próximo, por favor. Uma próxima ação de telesaúde direcionada para comunidades específicas foi o grupo dos quilombolas. Os quilombolas, aqui no Brasil, é denominado como um grupo que teve resquício do processo de escravidão, né, do Brasil. Esses grupos, assim como os grupos indígenas, eles estão localizados em certos territórios em que o Estado se coloca à disposição para poder chegar nesse lugar e poder apoiar a resolução dos problemas que lá existem, entre eles a saúde. Nesse sentido, 2 estados foram alcançados por meio dessa estratégia, alcançando 4 municípios, num total de 10.498 atendimentos realizados para 19 grupos étnico-raciais quilombolas. Próximo, por favor. Como um terceiro grupo atendido por meio desse estudo, dentro do recorte do estudo, foi direcionado para algumas situações de grupos de favela. Esse grupo de favela ele está localizado no estado do Rio de Janeiro, nesse estado, um município, onde a gente alcançou 140 mil num complexo de favelas, mais ou menos de 16 favelas dentro do complexo da Maré. Pode passar, por favor. Resultado e impacto alcançado. A rede de telesaúde estruturada, ela conecta os especialistas com os provedores de atenção primária, como foi dito. Então, em princípio, a ação de telesaúde, ela teve como foco trabalhar junto com a atenção primária, né, um eixo da atenção primária aqui no Brasil. Fora isso, como resultado também, a gente conseguiu trazer ferramentas e classificação de riscos para poder fazer essas aferições dermatológicas e oftalmológicas, principalmente para poder priorizar a atenção local desses territórios. Ainda, melhorar o acesso da atenção, né? Os pacientes em comunidades remotas agora podem receber uma atenção especializada e sem ter tempos grandes de deslocamento de viagem, que é uma característica do Brasil por ter um território muito grande. Como quarto ponto, a equidade na saúde, né? Os serviços eles podem ser melhorados, foram melhorados para essas populações historicamente desatendidas, com uma garantia que seu desfecho para atenção pudesse ter uma qualidade maior e que permitisse permanecer, esse cuidado pudesse ter tido continuidade dentro dos seus próprios territórios, né?
E essa iniciativa, ela teve uma garantia de igualdade no acesso, né? Que é um direito constitucional, e atenção para populações diversas, abordando as disparidades de zonas rurais e zonas remotas. Próximo, por favor. Como quinto e último ponto, a gente traz aqui os fatores que podem ser olhados dentro dessa estratégia, que podem ser replicados de uma escala, né? Principal deles, a transferência de tecnologia e difusão do conhecimento. O uso da telesaúde, né, ela tem como uma característica a utilização de ferramentas que a gente pode qualificar os cuidadores, né, aquele que tem a dinâmica de realmente utilizar o cuidado dentro do território. Então, e essas atividades de capacitação por meio da específicos e para áreas remotas, mas também como uma população como um todo, né? Como último item, a adaptabilidade, a replicabilidade e a escalabilidade desse tipo de ação. Esse tipo de ação de telesaúde, ela tem grande capacidade de adaptação em diferentes sistemas e contextos, né? Principalmente em regiões com acesso limitado e barreiras geográficas de custo elevado. O Brasil é um território vasto, muito grande, e temos muita dificuldade para poder chegar em determinados lugares, né? Sendo essas estratégias que podem ser replicadas em torno de ambientes públicos, humanitários e tanto como em ambientes rurais, né? E essa estrutura, por ser uma estrutura em que não depende muito de uma estrutura física para poder se chegar, ela permite ampliação para outras especialidades e principalmente integração com outros sistemas existentes, né? Aqui no Brasil há outras iniciativas como essa, que são aplicadas dentro do território como um todo, em que permite que a gente possa utilizar dentro de um diagnóstico da realidade local, prover para aquele território, para aquele lugar específico, um caminho de indução de utilização de algumas especialidades de cuidado à saúde, em que a gente pode reduzir filas dentro daquele território, né? Então, todas as ações de telesaúde, eles têm uma característica hoje, dentro da política pública federal brasileiro, de melhorar a atenção e principalmente reduzir filas de acesso à população, né? O próximo, por favor. E por fim, a gente trouxe aqui 4 pequenas fotos representativas aí de todo esse momento que a gente trouxe aqui desse painel. Então, uma primeira foto que traduz aqui alguns equipamentos que a gente usa para poder fazer ações de retinografia, né? Uma segunda foto ali do lado que traz ações para poder mandar informações em relação à dermatologia, para emissão de laudos. E uma última foto aqui, a terceira de baixo, a primeira de baixo, a equipe chegando para poder dar esse treinamento, levando os equipamentos para poder chegar nesse lugar específico de população um pouco mais remota. E nos colocamos à disposição aí. Um abraço, muito obrigado. Seu áudio está fechado, Silvana. Thank you. Sorry, I didn't realize. Mil gracias, Dr. Rodrigo, Dr. João Pedro, por Muito obrigada, doutor Rodrigo, doutor Já Pedro, pela iniciativa. Foi elegido como uma boa prática pelo impacto que essa iniciativa teve para ampliar o acesso aos serviços especializados nas comunidades rurais, esses grupos indígenas. E realmente é um logro impressionante. Parabéns novamente por essa boa prática. Bom, continuamos na ordem do programa. Passamos agora ao segundo caso no Chile sobre o uso da inteligência artificial para a triagem de retinopatia diabética na saúde em Chile. Convido a doutora Marcela Ribeiro e o doutor Fernando, que é o diretor
de oftalmologia do Hospital Digital. Muchísimas gracias por esta invitación. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Esperamos com isso conseguir contribuir a que outros países aumentem o acesso à triagem de uma patologia que é prevalente. Como vocês sabem, a diabetes é uma patologia altamente prevalente. Nosso país não está livre disso. Nosso país, 12,3 pessoas maiores de 15 anos têm diabetes mellitus tipo 2 e tem uma prevalência que foi realizada no ano 2016. Então, achamos que hoje a prevalência é maior, especialmente associado ao aumento de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Dessas pessoas na atenção primária, controlamos 1.103.000 pessoas. 80% das pessoas no Chile é controlada na atenção primária de saúde, FONASA. A outra porcentagem acessa de forma particular a saúde. Como premissa no nosso país, fazemos triagem das patologias associadas a diabetes, como a rinopatía diabética. Por isso que fazemos de forma prioritária, fazer a busca dessa condição. Se vocês veem à direita, não temos uma boa compensação nas pessoas. O OPS estima que deveríamos chegar a 80% da compensação e, lamentavelmente, estamos muito por baixo. A pandemia fez que diminua muito a compensação de pessoas com diabetes. Recuperamos aos poucos, mas realmente estamos longe para chegar a 80% de objetivo e ainda não temos os índices pré-pandêmicos sobre a diabetes. Isso faz que a gente tenha um maior risco de ter complicações, já que sabemos que a retinopatia diabética está associada ao mau controle metabólico de pessoas com diabetes. Bom, como comentei, a retinopatia diabética é um motivo de perda visual. As pessoas que perdem a visão é um dos sentidos que tem maior preponderância para as pessoas. Quando se fizeram enquetes de qualidade de vida, é determinado que a visão é das condições de saúde que as pessoas não gostariam de perder, especialmente porque as pessoas com diabetes têm essa condição de saúde, habitualmente têm uma idade laboral. Então, perder a visão faz que a gente tenha menos anos de vida com qualidade. Então, se a gente fizer a triagem precoce e o rastreamento, reduziremos o risco de perda visual. No Chile, no ano 2005, se fez um acesso legal, uma adequação à lei para estabelecer patologias garantidas por lei para ter acesso, oportunidade de proteção financeira e qualidade na atenção. Isso no Chile é conhecido como garantias explícitas em saúde, RES, e atualmente são 90 as condições de saúde que estão garantidas nos pilares que acabei de falar. Nessas 90 patologias, uma delas é a diabetes. A diabetes inclui tratamento de pessoas com a confirmação de diagnóstico, tratamento e a triagem de patologias associadas. Então, se estabeleceu que toda pessoa com diabetes deve ter um controle por ano da retinopatia diabética. Nosotros estábamos con una baja prevalencia del tamizaje y es por eso que Tem se buscaron diferentes formas de fazer a triagem, se viram alternativas, porque a quantidade de oftalmólogos no Chile, imagino que na Latinoamérica não era suficiente para fazer um fundo de olho a toda pessoa com diabetes. Se a gente pudesse só dar cobertura de triagem diabética através de um oftalmologista, seria impossível alcançar a quantidade de pessoas que a gente precisa. Vou passar agora ao Dr. Barria, que é o diretor de célula digital da célula da oftalmologia, para que ela possa contar como se fez e como replicar. Muito obrigada, Marcela. Conseguimos passar para a seguinte.
Bom, a verdade é que tudo isso começou porque, de alguma forma, a prática que tínhamos que desenvolver era detectar os casos de uma retinopatia derivável. O que quer dizer que tem um risco de cegueira. No 2005, quando o programa de lei partiu que protegia as pessoas com diabetes, pensávamos que eram 50.000 pessoas afetadas, hoje achamos que pode chegar a 2 milhões de pessoas, dos quais 1 milhão está em controle no sistema público. Agora, a partir da telemedicina há vários anos, mas aparece uma grande estratégia que foi desenvolvida por engenheiros jovens junto com um colega que não trabalha com retina, mas é um visionário e desenvolveram um sistema de inteligência artificial para eliminar a barreira geográfica e também gerar um diagnóstico aproximado com alta porcentagem dos casos. Do outro lado, isso faz eficiente o uso do recurso humano. Isso foi desenvolvido no 2018, em outubro de 2018, partiu esse ingressado a nível de hospital regional. E qual foi a estratégia? A estratégia parte sempre da atenção primária, onde estão pacientes com diabetes mellitus. Em controle, no início foi para diabetes tipo 2, de forma universal. Isso ingressa através de um sistema de tomar retinografias por cada olho, com foco a nível central macular, o do nervo óptico, para passar através da caixa preta, que é chamada de inteligência artificial, que foi desenvolvida por um sistema de engenheiros jovens, onde tinha duas alternativas. A primeira era dizer não tem uma retinopatia ou não posso dizer definitivamente tem outras alterações e passava ao informe médico para finalmente desenvolver o informe de fundo de olho para chegar a nível primário e ser uma forma de orientação nos na sua atenção. Essa é a forma como algumas medidas é expressada a nível digital, é feito o exame a todas as pessoas com diabetes, pode ser uma pessoa adulta, jovem, qualquer que tiver o diagnóstico para o fundo de olho. E se tiver algum diagnóstico, passa para o especialista. Esse sistema foi validado de forma inicial por aqueles que desenvolveram e posteriormente o Hospital Digital, aproveitando a conjuntura da pandemia, permitiu uma validação interna com um alto número de pacientes, conseguimos uma alta sensibilidade e especificidade no caso. A seguinte, essa é a produção que teve o programa durante todo o desenvolvimento, partiu, como falei, no ano 2018, aumentou, veio a pandemia, que foi o ano onde houve menos análises, e depois houve uma falha na plataforma também por um mês, mas a gente retomou. E no ano passado conseguimos quase 300.000 exames. Temos uma pequena limitação no desenvolvimento enquanto à quantidade de exames que a gente pode fazer, mas estamos muito satisfeitos com os resultados. No total, se fizeram 1.450.000 exames durante todo o desenvolvimento. Isso não quer dizer pacientes, deve ser ao redor de 750, porque muitos deles vão nos anos seguintes também a desenvolver outro tipo de provas. Talvez um dos desenvolvimentos mais importantes para a gente é que perto de 50% da retinografia que conseguiu avaliar o sistema foi negativo, o que quer dizer que não tinha aparentemente uma retinopatia diabética. Sabemos que os sistemas têm algumas limitações. E temos que pensar que quando a gente fez os estudos de validação, todos os casos falso negativo foram casos leves. Então, temos que pensar que pode passar algum. Mas tem uma coisa muito importante para o funcionamento adequado da inteligência artificial. Precisamos uma imagem nítida, como a que a gente vê aqui. No fundo, se vemos os diferentes serviços de saúde do Chile, tem diferentes percentagens enquanto à capacidade que tem o sistema de ir tirando os casos que não têm a renopatia seguinte. Então, por isso é tão importante
tentar capacitar a atenção primária. Hoje temos 146 unidades primárias, das quais 132 têm sistemas de telemedicina, para que possam fazer imagens de boa forma, como a que a gente vê na parte esquerda, superior normal, inferior com algumas alterações, que pode e não ter alterações de enfoque, um filtro sujo, um caso não avaliável, que consideramos que pode chegar a 4% aproximadamente de todos os exames feitos. Pode corresponder, claro, um paciente que tem uma catarata, hemorragia interna, ou pode ser também um enfoque errado de algum centro, algumas unidades móveis, que é onde às vezes é mais difícil ter imagens de forma nítida. A seguinte, também uma das coisas importantes que nós conseguimos desenvolver foi desenvolver prestadores institucionais, o que significa, inicialmente, cada serviço de saúde tinha seu próprio prestador que realizava um informe médico. Esse relatório não é fácil. Muitas vezes temos que procurar alguma imagem de reunião clínica para poder ver se a imagem corresponde a qual tipo de rinopatia. Isso foi mudando. Temos já prestadores institucionais que conseguem hoje dar informe da grande maioria dos casos, e temos um análise praticamente periódico através do sistema Tableau, onde podemos ver como está se desenvolvendo, quanto demora, e a congruência que temos nos diferentes prestadores enquanto a casos de avaliáveis, não avaliáveis, são diferentes classificações, que também é um parâmetro para nós de monitoramento muito importante que a gente faz cada mês. Finalmente, se a gente for para todos os casos, que não é estudo comunitário, como vamos ver mais adiante, nós, mais ou menos 2,5% de todos os pacientes avaliados tiveram rinopatias com cegueira, que é de severa, proliferativa, por cima do 90% não estava sendo tratada. Isso significa que temos um reporte mensual com uma prioridade importante para o manejo de pacientes. Se detectamos 36 mil pacientes que estão afetados com as retinopatias de alto risco de cegueira. Isso é mais ou menos o 2,5% da amostra, que também é importante avaliar. Isso baixa muito, temos pacientes que são diabéticos, e finalmente o 4% de imagens classificadas, que também é um índice de qualidade quando temos que analisar os diferentes serviços de saúde enquanto ao seu comportamento. A seguinte. Finalmente, queríamos concordar que a triagem automática da retinopatia diabética conseguimos validar, melhora muito a eficiência de trabalho médico. Desculpa, parou o som. Ficou congelado. Que chega o fator de risco de severa proliferativa, que são etapas tardias e muitas vezes pouco reversíveis. Detectamos casos anteriores onde a gente tinha que optimizar o controle metabólico de diabetes, e esses casos que são aproximadamente 2,5% que tem o risco de cegueira. Precisamos que cada serviço coloque muita atenção. Talvez a gente tenha o problema que toda a Latinoamérica, hoje, no nosso país, temos 7 regiões diferentes em relação à capacidade que temos para poder manejar os casos. Tem cidade que tem muito oftalmologista, muita estrutura, outras cidades que estão mais longe, e é um desafio que estamos tentando também já avaliar, porque temos já as condições para poder saber quais são os pacientes que estão mais afetados. A seguinte, finalmente, só destacar que todo esse análise feito não é um estudo comunitário, é uma amostra de exames realizados a pacientes. Estudos comunitários, estamos realizando um estudo RAPS aqui em Santiago com o Dr. Rodrigo Vial, mas o algoritmo de inteligência artificial tem também algumas limitações. Não podemos pensar que é uma grande ajuda, mas pode subestimar casos leves. Claro, porque realmente não vai detectar uma ou duas hemorragias, que muitas vezes, se o paciente se controlar adequadamente, pode reverter, ou um caso avançado que detecte não voltará a tamizagem, a triagem. Então, pode ser muito maior do que temos aqui, porque são exames múltiplos e não de uns pacientes. Basicamente, é isso que eu queria mostrar, e com muito prazer fico aqui
à sua disposição. Marcela, não sei se você queria completar a apresentação. Como falou o doutor, ter conseguido melhorar o acesso das pessoas à atenção primária, aumentou o número de pessoas que têm a triagem de renalopatia diabética atualizada. Hoje nós chegamos aos 100% das pessoas que são atendidas na atenção primária, mas estamos perto dos 50%, porque a gente deixou mais perto a triagem para a APS. Então, pessoas que são atendidas na atenção primária acessam a retinografia, que é uma foto com a equipe que hoje as condições dos novos aparelhos são muito bons. Permite com equipes que são portáteis fazer uma foto que é possível de interpretar pelos oftalmologistas e saber se a pessoa precisa ou não fazer um tratamento. A seguinte, então, nós achamos que essa boa prática efetivamente pode ser escalável. Hoje temos um limite de retinografias, mas estamos fazendo a gestão para ter a quantidade necessária de retinografias para analisar por 100% das pessoas atendidas na atenção primária. É replicável, porque os aparelhos hoje são mais econômicos e permitem acessar a um retinógrafo. Pode ser $10.000 no Chile, para que seja uma moeda que todos poderamos entender. E é adaptável por isso. Profissionais, não oftalmologistas capacitados no Chile, que são os tecnólogos médicos, pode tirar foto, pode fazer. E essa informação é passada para os oftalmologistas. Isso é incrível porque com uma máquina pode fazer a foto de milhares de pessoas. Temos a governança que permite dar instruções de atenção primária para que todos possam fazer. É eficiente, como falamos, porque os oftalmologistas estão concentrados em alguns centros de saúde ou alguns serviços de saúde, não no território todo. E é muito fácil, porque uma foto demora alguns segundos em ser feita. Isso se coloca no computador que faz o primeiro filtro e as imagens que são alteradas são as que são analisadas por os oftalmologistas, que são os que temos pouca disponibilidade. Bom, e conseguimos isso através da aliança entre as instituições privadas do nosso país, instituições públicas, desculpa, do Ministério de Saúde, dos Serviços de Saúde, que é o segundo nível, atenção primária de saúde digital. Trabalhamos em conjunto para formar a pirâmide. Sem isso, não conseguiríamos. As imagens finais são de profissionais de atenção primária que estão utilizando essas câmeras. São câmeras muito modernas. Na parte inferior, podemos ver que é com um celular que foi feitas essas imagens. Na imagem superior direita, são máquinas mais antigas, maiores, menos manobráveis, mas as novas tecnologias fazem que com um celular seja feita a retinografia. É uma tecnológica médica do Serviço de São Antônio que fez a fotografia, captura da retinografia. Muito obrigada pelo espaço. Esperamos que vocês possam também adotá-lo, porque é uma tecnologia que é muito acessível. Muito obrigada, Marcela, Fernando, por essa incrível exposição sobre o uso de inteligência artificial para a retinopatia diabética. Realmente é uma conquista incrível para conseguir a retinopatia e integrar, passar o segundo nível, que é colocar a atenção primária de saúde. Então, parabéns. Espero que a gente possa replicar em outros países na região. Muito obrigada. Bom, continuamos com o programa. Passamos ao seguinte caso, que é de Argentina, sobre informatização das teleconsultas do programa de emergência cardiovasculares. Convido o doutor Eduardo Lempen Ibanez, do Ministério de Saúde da província de Tucumã, na Argentina. Muito obrigado pelo convite. Vou falar sobre a questão do programa de emergências cardiovasculares em rede na nossa província de Tucumã, na Argentina.
enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Sabemos que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de doença na nossa região e dentro delas o infarto agudo do miocárdio. Na nossa província de Tucumã, segundo o registro local, observamos a demora na atenção do infarto agudo do miocárdio e também no manejo inadequado das consultas cardiológicas no plantão de emergência, no primeiro lugar de atenção. Então, o nosso desafio foi implementar estratégias locais para poder colocar em prática as recomendações da guia para o manejo dessas patologias. Próximo. Para isso, os objetivos foram implementar um programa de atenção de emergência cardiovasculares em rede com uma visão integrada, coordenar o manejo adequado das urgências e emergências cardiovasculares no primeiro lugar de atenção, treinar de forma contínua o pessoal do plantão, médicos e enfermeiras que trabalham no plantão de emergência nos diferentes lugares de assistenciais da rede. Implementar a telesaúde para a continuidade e coordenação assistencial, articular a atenção pública privada de emergência e o registro informático das consultas para poder ter dados para avaliar os indicadores da qualidade de atenção. Próximo. Como ações principais, aqui podem observar na província de Tucumã, que fica no nordeste da Argentina, desde o ponto de vista dos pontos de saúde, a província está dividida em 4 áreas programáticas. A área centro, onde estão os centros de referência para as emergências cardiovasculares e que conta com unidades coronárias, cirurgia cardiovascular, laboratórios, às 24 horas, os 7 dias. Também áreas que ficam longe desse centro, que é a área sul. Área sul, área este e área oeste. Ao mesmo tempo, dentro dessas diferentes áreas, temos mais de 300 centros assistenciais, centros de primeiro nível e segundo nível de atenção. E a estratégia foi escolher hospitais de segundo nível de atenção, que ficam longe do centro de referência, para ter uma maior capacidade de solução. E usando para isso, aumentamos os recursos, melhoramos os recursos para o manejo dessas patologias com equipamentos, aparelhos necessários, multiparamétrico, eletrocardiogramas, também medicina, remédios, todos têm trombolítico para tratamentos de infarto nesses nossos centros. Também recursos para poder realizar uma videoconferência sincrônica, tudo com câmeras, televisão e com protocolos também, e treinamento do pessoal de plantão. Outra das ações foi incluir a tecnologia a esta rede de trabalho que nos permite dar fluidez à articulação e coordenação dessa rede. Através de dispositivos móveis, o pessoal de plantão pode realizar a consulta ao cardiólogo coordenador, enviando a teleconsulta assincrônica, enviando os dados do paciente, enviando a imagem do eletrocardiograma para o especialista. Também pode ser feito uma videoconferência sincrônica através de uma plataforma web, onde podem se intercomunicar com o centro coordenador e poder transmitir em tempo real dados dos multiparamétricos. Então, pode ver o ritmo do paciente, a pressão arterial, saturação de oxigênio, e também é transmitido em tempo real.
para que o médico que está assistindo poder ter uma ideia clínica do paciente. Também incorporamos registros informáticos em todas as consultas para poder avaliar indicadores de qualidade de atenção. Outra das ações com esse programa podemos ter uma coordenação pré-hospitalar. Atualmente contamos com um cardiólogo de plantão durante as 24 horas, cuja função é receber as consultas da rede e, com isso, poder guiar o pessoal de plantão de toda a rede da província e segundo a complexidade de cada centro assistencial. Se são centros de baixa complexidade, então podemos coordenar para poder derivar também, coordenar também através de uma videoconferência em intervenções complexas, doenças que comprometem a vida do paciente e ter um tratamento de infarto ou uma terapia elétrica. Também coordenam a utilização da ambulância para fazer o transporte do paciente e também tudo isso relacionado com o plano de saúde do paciente, para ter uma solução adequada. Outras das ações que é chave do programa é o treinamento contínuo, um treinamento em forma permanente de plantão da rede, então, rede médica, enfermeiros e treinamento sobre protocolos de trabalho que estão adaptados. Esses protocolos com relação a cada centro. Por exemplo, todos os médicos devem saber realizar uma terapia elétrica ou um processo de eletrocardiograma. Todos os enfermeiros sabem preparar um medicamento também, um medicamento trombolítico, entre outras coisas. E do ano passado, através de um convênio entre o Ministério de Saúde e a Universidade de Tucumã, os alunos do último ano da Faculdade de Medicina, que são os próximos colegas que vão estar trabalhando em algumas, que vão estar em algum desses plantões. Agora vou mostrar um caso clínico que se trata de uma paciente de 60 anos que consultou em um desses pontos cardiovasculares no Hospital de Aguilares, que está a mais de 70 quilômetros do centro de referência. Uma paciente com grave estado, com taquicardia sustentável, como podem ver na imagem inferior. Então, um centro longínquo com pessoas com pouca experiência, o guia indica que não podemos transferir um paciente com essas condições e que deve ser feita uma terapia sincrônica para poder estabilizar, para depois poder transferir o paciente. Aqui temos um vídeo como, através dessa estratégia, o cardiólogo pode guiar através da telemedicina esse trabalho. Aprieta la paleta el botón de descarga. Abramos el oxígeno y miremos el monitor. Ahí ha revertido. Pueden ver que ha revertido en el monitor atrás, se ve clarito. Revirtió. Ahora vamos a corroborar con un electrocardiograma de 12 derivaciones.
Mientras tanto, seguimos con el oxígeno y la dejamos conectada al paciente porque puede volver a entrar en TV. Que hay que dejarla conectada porque puede volver a entrar en TV. O sea, no desconecten el cardio. Abramos de vuelta el oxígeno. Si se tiene que recuperar con ambú, porque está dormida, recuperamos con el ambú y hacemos un electro de 12 derivaciones. Bueno, Bom, então, bueno, siguiente. Bueno, ahí próximo. pudieron ver Então, no vídeo podem ver como el nódulo o, neovascular tiene mayor capacidad de como resolución. tem uma capacidade de resolução. Esa paciente fue Com relação a essa paciente, foi estabilizada, se estabilizou e foi enviada para um centro de referência. Bueno, con respecto a los E com resultados, relação aos aquí resultados, traigo un análisis de casos aqui tem uma análise de caso desse ano, periodo de enero a julio. no período de janeiro a julho de 2025, 211 nodos são con un N de 1371 casos, temos 171 76% casos. Podemos ver pudo 76 dos casos não foram necessários enviar para um centro de referência e foram 16% atendidos no lugar. 16% do total foi derivado ao setor privado e somente 8% ao hospital de referência. podemos ver cómo la coordinación Aqui podemos ver como a coordenação del manejo en el otimiza o manejo com o lugar de atenção e como a articulação com o setor privado através da verificação da cobertura médica permite a otimização do recurso, com um impacto na diminuição da despesa pública. tuvimos en este periodo E fallecido con la mortalidad tivemos uma mortalidade de menos de 1%. con respecto a indicadores de Com calidad. relação a indicadores de qualidade de atenção para o infarto miagudo, Muestro un análisis de casos mostra uma análise de casos de pacientes que foram derivados ao hospital público de referência. excluidos los Quer dizer, aqui não estamos vendo os pacientes que foram enviados ao setor privado, de internación en el sector privado. porque perdemos os dados durante a internação no setor privado. Podemos ver también Então, podemos ver também uma comparação no tempo, con respecto a la atención del que com relação à atenção, gol estándar es el tratamiento con angioplastia siempre y cuando temos o tratamento com angioplastia, desde que seja dentro de um tempo adequado. se traslado y Se o paciente se demora, o tratamento perde o benefício. población más vulnerable Por isso, a população mais vulnerável são as que estão em lugares longínquos e chegam tarde. para ellos Então, para isso, es realizar a alternativa é poder realizar o tratamento no lugar, políticos, com trombolíticos, derivarlo e depois enviar com trombólises para um centro para fazer um cateterismo dentro das 24 horas. E em linhas gerais, essa estratégia de uma farmacoinvasiva, o tratamento está em aumento, al uso de com, telemedicina, nosotros podemos quer dizer, com o uso da telemedicina, podemos implementar e começamos a implementar em dezembro de 2023 até agora. importante es el tiempo Também outro indicador é o tempo total isquêmico hasta que entre o início da dor até receber uma terapia, con angioplastia o com angioplastia ou trombólise. nosotros estamos trabajando fuerte E aqui também estamos trabalhando fortemente en zonas vulnerables nessa zona vulnerável, dessa população vulnerável, em que estão longe, onde o tratamento com trombólises permite, como vocês podem ver, tiempo total isquémico um tempo total isquêmico de 190 minutos, que em comparação com o tempo total dos pacientes que são enviados para a angioplastia, vemos uma diminuição significativa no grupo de trombólises. ahí se observa Então, podemos observar um trabalho que estamos realizando e levando equidade a toda a população. con respecto a la mortalidad Com respeito à mortalidade, temos com 11 ou 12%, e atualmente diminuiu a um pouco mais de 9%. aquí también en este gráfico observamos Aqui também podemos ver estamos o trabalho que estamos realizando realizando el segundo
nos hospitais de segundo nível que estão longe do centro de referência e o tratamento trombolítico do infarto agudo, guiado por telemedicina pelo cardiólogo coordenador. E como eu disse, isso começamos com essa estratégia em dezembro de 2023. Vocês podem ver na linha azul, em 2024, como foi aumentando essa intervenção, com 22 casos no ano passado, e em comparação com este ano, como temos uma maior aderência. Em julho desse ano, praticamente estamos com o total de casos do ano passado, com uma mortalidade de 4,8%. Faleceram 2 pacientes, um no lugar, por um bloqueio completo, e outro por um sangramento maior, no hospital de referência. E com base nisso, na nossa experiência, pensamos que o apoio do Ministério de Saúde local, através da criação de um programa com solução, é o que permite o acesso aos recursos e a sustentabilidade no tempo. Ao mesmo tempo, o uso da ferramenta de telemedicina e o treinamento contínuo do pessoal de guarda e emergência consideramos que são ferramentas que podem estar para ser usado para todos e a telemedicina é importante para dar fluidez à coordenação da rede e o treinamento contínuo do pessoal para aderir-se aos protocolos de trabalho e que devem estar adaptados a cada complexidade de cada centro assistencial. Para fechar, falaríamos que integração tecnológica e trabalho em rede possibilita a articulação de todos os setores envolvidos, fortalecendo a capacidade de resposta do sistema de saúde. Dessa forma, se otimiza a gestão de emergências e a continuidade do cuidado, aportando eficiência, qualidade, equidade, a atenção a toda a população. Muito obrigado. E muito obrigada a todos pela liderança, pelo esforço sobre medicina em emergências cerebrovasculares, cardiovasculares. É uma conquista para a província de Tucumã, realmente é um grande exemplo para outros países na região de como pode ser utilizado não só a tecnologia de telemedicina para emergências cardiovasculares, mas também essa organização em rede, a capacitação contínua, monitoramento dos dados para ver o impacto e os resultados. Muito obrigada, parabéns novamente. Obrigada a vocês. Obrigado pelo apoio do Ministério de Saúde, como eu falei, para acesso a recursos, o apoio permanente, isso que abre o caminho para o trabalho. São as relações institucionais. Muito obrigada. Continuamos com a próxima, que é da Guatemala. O caso chama-se de Canoxic. É uma ferramenta sanitária de inteligência de dados para a detecção precoce de doença renal oculta na Guatemala. Convido o Dr. Santiago Autorais, chefe de tratamentos suscetíveis da função renal da UNOPSI na Guatemala. Dr. Santiago, obrigada, obrigado, Silvano, obrigado pelo convite. O que a gente vai falar depois das incríveis exposições de outros projetos na região são uma grande inspiração. A pequena experiência que a gente fez com a aplicação da ferramenta que cruza informação normalmente disponível em todos os sistemas de saúde, mas tentando fazê-lo de uma forma inovadora, escalável, para facilitar o seguinte passo da atenção, que era encontrar a pessoa doente. Foi a que o Guatemala fez com o projeto Atemix. Para entrar em contexto, a doença renal crônica, que é sobre o que o enfoque e a aplicação da ferramenta. Para o informe do Global Garden do 2019, estimou que 850 milhões de pessoas
vivem com a patologia, que para 2040 será a quinta causa de anos de vida perdidos de forma precoce. Isso também contribui de forma predominante ao incremento de mortalidade cardiovascular somada com doenças crônicas não transmissíveis e constitui um determinante para também a cobertura de saúde universal. Como a doença renal é assintomática, pode chegar a estadios terminais de forma frequente. A estratégia mais útil para fazer monitoramento e poder manejar os pacientes de forma adequada é detectar com tempo, quando não tem sintomas, quando os pacientes são referidos à consulta clínica por sintomas da doença, tem poucas coisas a fazer. O paciente está condenado à terapia de reemplaço renal, primeiramente hemodiálise, diálise peritoneal e depois, com pouca prevalência, a possibilidade do transplante, em particular na Latinoamérica e no Caribe. A situação geral da doença renal crônica tem alguns determinantes particulares, porque tem uma prevalência superior ao 3%, com taxas crescentes de hipertensão arterial e diabetes mellitus, que são os principais motivos da enfermidade crônica. Aumentaram 35% nos últimos 20 anos na região e um dos crescimentos de mortalidade maiores no mundo, com o qual estamos chegando tarde para ver os pacientes. Existem incríveis dificuldades e desigualdades, tanto para o acesso diagnóstico como para o tratamento. O que acontecia na Guatemala quando a gente estava desenvolvendo o projeto Ameris, que é combinado entre o NOBS e o Instituto Guatemalteco de Seguro Social, encontramos que a prevalência do paciente que estava em diálise ou transplante no sistema público não superava os 430 pacientes por milhão de pessoas, enquanto o Seguro Social era de 1.130 pacientes por milhão de pessoas. Então, aí veíamos já uma situação de inequidade no acesso para a última etapa da patologia, que é o ingresso à diálise. Então, a gente tentou desenvolver uma ferramenta para que essa crescente prevalência do registrador no seguro permita registrar pacientes de forma mais precoce. Isso no projeto que durou 5 anos e acabou no 2023, no ano 2023, além de implementar uma rede de 27 centros de tratamentos da função renal no país de forma descentralizada. Também deu apoio à estratégia do Instituto de Centros de Atenção Integral de Doença Renal, denominados de CAIA. Então, o objetivo era desenvolver uma ferramenta com dados disponíveis no sistema de saúde, ou pelo menos dados que tinha o Instituto, com esses dados, que com certeza estavam em todos os sistemas de saúde, estavam ouvindo as apresentações, a determinação de uma creatinina plasmática para o paciente, a data do nascimento para fazer o cálculo da idade, identificação do sexo, dados muito duros para registrar em qualquer lugar, o lugar de residência e o centro de atenção onde foi feita a creatinina plasmática, onde normalmente é atendido. Se fizeram equações de índice de glomerulado para ver a carga de doença crônica no Instituto Guatemalteco por estadio. A doença renal crônica está desde o estágio 1 até o 5, a situação mais leve até a mais grave, que é o estágio 5, que quando entra a diálise pela caída do filtrado glomerular, integrar os resultados dos dados de evolução clínica e especialmente gerar uma ubicação de referência dos pacientes potenciais. Lembremos que essa intervenção gera diagnósticos presuntivos que podem ser confirmados por uma consulta clínica, e uma consulta clínica contínua no tempo, mas tem que começar com a detecção precoce de potencial patologia oculta. Afeta potencialmente essa doença populações vulneráveis quando tem menor nível de educação e maior pobreza, tem maior prevalência, tem inequidade no acesso segundo a cobertura sanitária, tem menor acesso a nível do mundo, especialmente na nossa região, na saúde pública. E por lugar de residência, as áreas rurais têm menor possibilidade de acesso aos tratamentos. E particularmente na região de Centro-América também
se convive com a nefropatia mesoamericana, que é a diferença da prevalência geral de diabetes ou hipertensão, que afeta pacientes maiores de 50, 60 anos, afeta homens jovens sem trabalho rural ou situação de trabalho não registrado. Então, a detecção precoce permitiria manejar de uma forma adequada os pacientes, especialmente interação da especialidade da nefrologia com o primeiro nível de ação, e essa é uma das primeiras coisas que foi recentemente dada pela resolução número 77 da Assembleia Mundial da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para integrar a saúde renal às políticas de doenças não transmissíveis e de atenção primária. O que a gente fez, então, como ações concretas dessa boa prática que foi selecionada, foi através da informação, que permitiu obter o Instituto Guatemalteco Seguro Social de Trabalho, foi implementado em outubro de 2022. Se construiu uma base de dados do servidor local, no qual foi incorporado um total de 3,1 milhões de registros de creatininas plasmáticas efetuados em 10 laboratórios que trabalhavam na rede do Instituto e que utilizavam a mesma tecnologia de analítica por atomizadores. Esses dados se combinaram com o registro único de afiliados do Instituto, que era, durante todo o período de tempo, 5,3 milhões de afiliados, entre janeiro de 2017 e outubro. Então, durante 7 anos, a analítica prévia, os pacientes vinculados com analíticas, foi segmentada a informação para obter o filtrado a partir dos dados e foram identificados através da Education Modification Diet e Renal Disease, uma equação validade existente há mais de 25 anos para creatininas não estabilizadas, e se detectaram 525 mil pessoas de mais de 25 anos, das quais 41 mil tinham sido, 441 mil tinham sido determinadas de forma ambulatória, com a equação, e poderiam ter sido analisadas no primeiro ou no segundo nível de atenção. Com isso, interagimos com uma triagem, validação dos dados num tabuleiro, mostrava 4 níveis, 4 categorias, uma quantidade de medições de creatinina para ver o suficiente dos recursos e quantas medições eram feitas. Depois, as estimações de índice de filtrado glomerular. Depois, outra que tinha ferramenta de mapas de georreferência por índice ou por nível de índice de filtrado glomerular. E, finalmente, nos pacientes que tivessem mais de 2 creatininas durante o período de segmento, um segmento clínico para ver a evolução, tanto no deterioro dos pacientes sem intervenção, como os pacientes que podiam melhorar o filtrado com uma atenção particular. Seguinte, aqui vemos alguns dos tábuas, dos quadros que tem que ver com a creatinina, a detecção com o gênero, mesmo tendo preponderância, afiliados e beneficiados no Instituto de Sexo Masculino, o acesso à analítica foi similar ou bastante similar entre ambos sexos, com o qual a acessibilidade para fazer estava garantida de uma forma, e vemos que quanto aumenta a idade dos pacientes na quadrícula superior esquerda, o valor de creatinina vai aumentando. Isso se traduz através de uma equação de filtrado, entre mais baixo o valor, menor o filtrado glomerular. Essas são as creatininas realizadas por centros de atenção, também para mostrar como estratégia sanitária, o Instituto Guatemalteco não estava concentrando as quantidades de... Podemos aqui identificar que a maior parte estava numa área metropolitana de Guatemala, onde eu também tinha a maior quantidade da população, mas também mostrava alguns lugares ou nichos em alguns lugares do país onde talvez precisavam, como retribuição de atenção primária, especialização em nefrologia para atender a quantidade de determinações que era feita. É importante que ao longo de 7 anos, um grupo de 80 mil pacientes que tiveram 2 determinações de creatinina plasmática ou mais.
A segunda parte que tem essa ferramenta tem que ver com as creatininas, ver como a equação MRD, a quantidade de pacientes com índice de filtrado glomerular maior de 60, que seria um filtrado normal. Depois, os filtrados que precisam, se a interação com o especialista em nefrologia. E, finalmente, o estadio final, que é o estadio G5, grau 5, que requer de tratamento de substituição com diálise. O seguinte é que vemos aqui é que todas as creatininas são selecionadas, quais são as creatininas ambulatórias. E identificamos aqui um total de 7% dos pacientes com deterioro anterior, por favor, com deterioro de filtrado glomerular, que refere à intervenção do nefrólogo. Como pode ver no quadrículo amarelo, esses são os pacientes que precisam de uma interação. Estava identificado, mas especialmente o que chamava a atenção era que, diferenciados por sexo, tinha mais de 5.000 pacientes que estavam no ingresso iminente à diálise. Estamos falando só da população do Instituto da Guatemala do Seguro Social. Tuvieron la oportunidad, porque recordemos que es Muitos una desses pacientes tiveram a oportunidade, mas sabemos, porque lembramos que é uma mostra retrospectiva, mas talvez tiveram os valores anteriormente e não foi detectado anteriormente para poder ver o transcurso da doença. Com essas estimações do filtrado que a gente precisava fazer, era um acompanhamento ao longo dos anos, vemos claramente acesso na pandemia. No 2021, começamos a recuperar a quantidade analítica que era feita, mas os que estão em cor escuro são os pacientes com maior deterioro, que depois podemos identificar por concentração por centros de atenção. No quadrado em barras grises, baixo, são os pacientes que tiveram mais de 2 creatininas, conseguimos determinar o tempo de evolução de um estadio ou outro. Como pode ver, precisa 38 meses para ver passar de estadio 3B a estadio G4, que seria a situação de pré-diálise, e os pacientes que estão em pré-diálise, que precisam entrar à diálise, em 30 meses, isso já acontece, com o qual também nos deu uma ideia de como a velocidade de evolução, sem cuidados ou com cuidado excessivo, no Instituto da Patologia. Esto es Isso é a autonomia que figura aí, que vocês podem ver aí. Esse é um dispositivo do Instituto com relação aos doentes renais crônicos concentrado na cidade da Guatemala. Tem uma enorme concentração sobre todos os pacientes que estão em preto, no estágio 5. Mas no exemplo de baixo, de outro hospital, um grande hospital de lá, o Hospital de Doenças da cidade de Guatemala, que passou muitas consultas, e então por isso vai diminuindo, que foram derivadas da autonomia. Então, pode fazer um acompanhamento de como os pacientes são distribuídos, e segundo a gravidez da patologia. O próximo. E esses são os mapas de georreferência que foram feitos. O anterior, por favor. No anterior, podemos ver os pacientes centrados. No mapa da esquerda, onde mora o paciente e onde está localizado o laboratório. Tivemos uma grande concentração de creatinina, mais de 60 na área da Guatemala, e isso seria sem intervenção. Então, quando colocávamos pacientes para o estágio 3A, 3B, e tudo isso está relacionado com o fluxo de dados do sistema. Aqui vemos a quantidade de pacientes nos centros de referência, que estão parecidos. No estágio 4, o pré-diálise, vemos uma grande distribuição, sobretudo na Grande Norte, na zona norte. Difícil de ter acesso ao sistema de saúde, e também os pacientes com situação de entrada distribuídos em todo o país, mas com alguns centros específicos.
E como fazemos com os pacientes no norte ou na fronteira este do país, para poder ter a atenção correspondente. E isso foi relacionado com o projeto MEX. E o último slide está relacionado com acompanhar os pacientes com mais de 2 creatininas. Então, vimos os dados dos padrões, identificamos a idade, sexo, quando foi a última creatinina e o filtrado a partir da creatinina calculada e o estágio definido. E podemos fazer um mapa de acompanhamento durante toda a evolução do paciente. E isso deixamos instalado e poderia passar de forma direta a história clínica dos pacientes. Esse é o caso de um paciente que foi melhorando com com cuidados adequados. E esse é outro caso para ver o aumento da creatinina com um deterioro do filtrado. Esse é um paciente que em 30 meses ou 38 meses estaria. E essa é a forma de detectar pessoas que no filtrado menor de 60 é a estratégia mais custo eficiente para poder ver. Essa patologia tem custos altíssimos, mas sobretudo permite fazer o manejo clínico entre o acompanhamento de pacientes entre 45 e 60 de filtrado. E os pacientes que têm que estar em contato com o nefrologista que tem menos de 45 mililitros minuto. Isso permite um planejamento sanitário e uma atenção adequada nas etapas precoces, diminui a quantidade de diálises e transplantes e melhora a qualidade de vida do paciente. Pudemos fazer com a quantidade de dados que a gente teve, estamos falando de 5 milhões de afiliados, mais de 7 milhões de determinação de creatinina. E até agora que fizemos isso, não tínhamos uma ferramenta que tínhamos essa quantidade de dados. Então, a gente teve essa experiência, então melhorou. E também pode ser usado e pode ser completada essa planilha de forma que pode ser replicado em outros sistemas. Eu não sou especialista no tema, mas a ferramenta é fácil de manter e atualizar. Não tem custo. Simplesmente necessita a informação nova e os registros de afiliação. Isso é atualizado no tabuleiro através do seu formato e com a, a ferramenta de uso de informação. E com isso podemos ver como aplicar um script de R e tudo isso pode baixar e ser instalado de uma forma simples e grátis. As lições aprendidas é fundamental a coesão com a sociedade com o seguro social para o uso confidencial da informação e colaborar no desenvolvimento da ferramenta. Não podemos conseguir somente com uma iniciativa individual, tem que ter um trabalho junto. A base de dados precisa de um trabalho de revisão, de triagem, para descartar os dados que não são interessantes. E, basicamente, a detecção inicial de pacientes potenciais deve estar integrada com a ação no terreno. E, sobretudo, saber onde estão os pacientes, calculando os recursos humanos que temos disponíveis no território. Isso permite uma melhor utilização em conjunto com as ferramentas de telemedicina. Então, as instituições que participaram foram o Instituto Guatemalteco do Seguro Social e o Escritório de Serviços para Projetos das Nações Unidas. Para terminar, passamos para a próxima, com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Dos 17, cumprimos com 4. E todo esse trabalho tem que ser feito com um trabalho de equipe, de Nancy Rojas, Priscila Flores, Pablo Reis, também com José Saraiva, Harold do Rio e eu, Santiago. E para nos despedir, o que significa Kanashit no idioma caxiquel e língua maia significa procurar. Os pacientes que não são procurados não são encontrados. Então, essa é a ideia dessa ferramenta. Obrigado. Obrigado a Santiago, parabéns. Excelente uso de informações para monitorar e acompanhar as pessoas e detectar de uma forma muito precoce a doença crônica. Eu gostei muito das tabelas que vocês fizeram, dos painéis e ter a informação em diferentes níveis. Meus parabéns. Espero que isso possa ajudar a que todos possam usar. Obrigada. Bom, acho que chegamos no final desse webinário e quero agradecer a todos por sua participação, pela atenção. Temos mais de 300 pessoas conectadas e espero que a gente possa dar um panorama de todas as práticas, das boas práticas da região, ter uma visão geral das boas práticas, e vigilância, uso e gestão de dados, inteligência artificial. Espero que a gente possa ter inspirado vocês para usarem essas boas práticas e fortalecer estratégias para melhorar a vigilância e uso de dados para melhorar a prevenção e controle de pessoas com doenças não transmissíveis. Muito obrigada de novo. Queremos convidar para que vejam a página web e ver todas as ferramentas que temos a partir da OPAS para lutar contra as doenças não transmissíveis. Muito obrigada, meus parabéns e nos encontramos na próxima reunião virtual da OPAS. Obrigada, tchau.